Pedra do Reino não é brincadeira. Olha só o tamanho da bichinha. Oi! Olha só o tamanho da bichinha, viu? Vocês querem ver uma coisa interessante? Aqui na Pedra do Reino? Oi! Vem olhar o tamanho dessa cobra aqui que eu achei, ó. Vem olhar o tamanho dessa cobra que eu achei. Você tem que ver o tamanho dessa cobra que eu vi aqui, ó. Cadê a cobra? Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso mestre Valdir Nogueira. Valdir, tudo bom? Tudo bem. Valdir, onde é que nós estamos aqui agora na Pedra do Reino? Que setor é esse aqui da Pedra do Reino, Valdir? Olha, é o seguinte, nós estamos aqui nesse grande monumento, né, que é esse grande monumento natural que é a Pedra do Reino, e nesse local aconteceu no século XIX um movimento sebastianista. Bom, mas aqui na frente do monumento natural nós temos esse espaço, esse círculo. Esse círculo aqui ele foi erguido sob inspiração de Ariano Suassuna. Na época que ele era secretário de Cultura de Pernambuco, né, Ariano, o grande dramaturgo, escritor, que ele escreveu o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que deu total notoriedade ao fato sebastianista que aqui ocorreu no século XIX. Então esse espaço aqui foi criado por ele e o nome é Ilumiara. Ilumiara. Por quê? Como eu falei antes, na época que ele era secretário, ele resolveu homenagear as 3 raças formadoras do povo brasileiro. Aqui em Pernambuco ele criou esses espaços. Então ele criou a Ilumiara Zumbi, lá na cidade de Tabajara, lá em Olinda, para homenagear o povo africano. A outra ideia dele era, em Águas Belas, criar também outro espaço para homenagear o povo indígena. E aqui, em São José do Belmonte, ele criou esse espaço que é a Ilumiara Pedra do Reino, que faz uma homenagem ao povo ibérico, né? E isso em decorrência do movimento sebastianista que aqui aconteceu, né? Quando João Antônio dos Santos pretendeu um dia desencantar o rei Dom Sebastião, né? Mas eu vou falar aqui para vocês aqui ainda desse espaço. Sim, o espaço é esse aqui, esse salão aqui, né? Círculo, né? Que é um espaço cultural, né? Então ele dispôs essas imagens, né, esculpidas em pedra, né? Ele colocou uma parte religiosa e outra parte profana. A parte religiosa ele colocou para poder quebrar com toda essa história de maldição que se dizia que existia aqui na Pedra do Reino em decorrência das mortes e dos sacrifícios. Porque falam que um dia o padre Biapina andou por aqui e ele teria amaldiçoado, né, a Pedra do Reino. Ele disse que o vento que batesse na Pedra do Reino e atingisse
um raio de 5 léguas, só ia espalhar coisa ruim. Mas isso foi para que as pessoas não retomassem com o fanatismo que aqui ocorreu, né? As mortes, o derramamento de sangue. Bom, então para quebrar essa coisa de maldição, ele dispôs aqui dessas 3 imagens que representam a Sagrada Família. Nós temos o Cristo Rei, Nossa Senhora e São José. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos os 3 santos da cultura popular, né? São João, São Pedro e Santo Antônio. E aqui nós temos 3 santas importantes dentro da história do catolicismo. Nós temos Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora, nós temos Santa Madalena e nós temos Santa Teresa d'Ávila, que era mística. E ao mesmo tempo, entre esses santos, nós temos 2 santos ibéricos. Nós temos Santo Antônio de Lisboa e temos Santa Teresa, e é espanhola, né? Ela era d'Ávila, espanhola. E ali naquela parte, nós temos os 3 reis da Pedra do Reino, o João Antônio dos Santos, que foi o iniciador de todo o movimento. Esse primeiro, né? Depois nós temos o rei João Ferreira, que quando João Antônio foi embora, ele retomou com a ideia de João Antônio. E depois nós temos o rei Pedro Antônio, que era irmão de João Antônio, e era irmão também da rainha Josefa, da rainha Quitéria, certo? E nós temos ali também a princesa Isabel, que também era uma das esposas do rei João Ferreira. A rainha Quitéria era esposa do rei João Antônio. Então a rainha, a princesa Isabel, essa, na hora que estava sendo sacrificada, ela estava grávida, e na hora que o facão cortou a barriga dela, a criança rolou na pedra, né? Então essa história, lógico que a criança morreu, foi sacrificada. Mas a partir daí, Ariano, no romance da Pedra do Reino, essa criança seria o bisavô dele, né? Do personagem Quaderna, que é o personagem do romance da Pedra do Reino. Bom, e ali, do outro lado, nós temos um marco, uma homenagem ao Aleijadinho. Aí as pessoas perguntam por que o Aleijadinho? Bom, Alceu de Amoroso Lima, ele dizia que de Minas para o Nordeste existe um eixo que não, por acaso, segue o curso do Rio São Francisco. Que toda vez que a gente quiser lembrarmos que nós somos brasileiros, com essa forte cultura, a gente tem que se ater a esse eixo, porque é o único eixo da unidade nacional. Ele nasce lá em Minas, mas ele se ramifica pelo restante do Brasil inteiro, né? E isso, de alguma forma, também é a nossa cultura, né? Então, o extremo seria lá em Congonhas, onde tem um parque escultórico, que foi feito pelo Aleijadinho, cujas esculturas, elas foram, as nossas esculturas daqui, que foram criadas por Ariano Suassuna, dentro do próprio movimento armorial, né? Ela também, assim, ela faz um pouco de uma releitura e se baseia nas imagens do Aleijadinho. Então é por isso que o extremo desse eixo, né, seria aqui na Pedra do Reino. Ô Valdir, deixa eu te perguntar, essa aqui é pedra sabão, ou é outra pedra? Não, essas esculturas? Sim, das esculturas. Não, é granito. É granito, né? Daqui mesmo, granito, é? Não, essas imagens elas foram feitas em Paulistas por um escultor que era ligado a Ariano. Então ele encomendou e ao longo do tempo elas foram sendo colocadas, né, para poder formar esse espaço. Então é dentro desse espaço que acontece, no dia da festa, da cavalgada, né, o
desfile dos cavaleiros aqui dentro, com os personagens, né? E depois eles param aqui, né, diante do monumento natural, que é a Pedra do Rei. Você é um dos cavaleiros, né? Sim, eu participo desde o início como um cavaleiro cristão. Porque na própria história da Pedra do Rei, quando lembramos a questão sebastianista, com toda aquela história de Dom Sebastião, que Dom Sebastião, quando ele desapareceu, ele tinha ido para a África combater os mouros das possessões portuguesas, né, lá do norte da África. E em Marrocos, em Alcácer Quibir, foi onde o exército dele foi desbaratado, ele foi dado como morto. Ele morreu afogado, né? foi? Não, ele morreu nas areias quentes do deserto. Ah, sim. Né? Ele morreu em combate com os mouros, mas dizem que como o corpo dele não foi identificado, e por conta disso, desse fato, Portugal perdeu a sua independência, porque Dom Sebastião ele era da dinastia de Avis e ele não tinha filhos. Então, acabou ali nele, né? Então houve uma crise dinástica e houve também as pessoas assim que se achavam no direito de assumir o trono de Portugal. Então, quem assumiu o trono de Portugal foi um tio de Dom Sebastião, Filipe II, que era rei da Espanha. Certo? E a partir daí, como Portugal não aceitou, né, a sua perca da sua independência, criou-se a lenda na volta de Dom Sebastião. Então, essa história lá em Portugal veio para o Brasil. E aqui nós tivemos vários movimentos sebastianistas. Né? No século XIX nós tivemos dois, aqui em Pernambuco, que foi lá em Bonito, em 1819 a 1820, e aqui, que foi em 1838, mas que tudo começou a partir de 1836. Então nós tivemos esse grande movimento aqui, né, que houve derramamento de sangue, né, as pessoas que encabeçaram esse movimento, eles se intitulavam de reis, né? Eles conseguiram arregimentar muita gente aqui da região do Cariri, do Piancó, do Riacho do Navio, do Pajeú. Então, de toda essa região, dessas regiões assim, vieram pessoas para cá para esperar o desencantamento do rei Dom Sebastião. Agora sim, ele fez isso tudo em nome de um sonho, né? Sonho ou loucura, Valdir? Foi uma mistura de sonho com loucura e muita coisa junta, né? Porque você vê, se naquele tempo, na verdade, de hoje, o sertanejo ainda se depara com muitas dificuldades, imagine, né? Em princípios do século XIX. Muita né? pessoa veio então, pra assim, cá. Quem aparecia falando, contando que a vida ia melhorar, né? Então todo mundo acreditava, né? Então foi isso que aconteceu. As pessoas queriam mudar de vida, porque na propaganda do Reino Encantado, ele dizia que quem fosse pobre ia ficar rico, quem fosse preto ia ficar branco, Quem fosse pecador escravo, entrava no céu. entrava no céu, quem fosse velho, né, ia ter sua mocidade novamente. Então quem era que não queria tudo isso? Né? Era uma propaganda enganosa e danada, né? Então só que chegou primeiro ao conhecimento da igreja, foi quando o padre José Corrêa de Albuquerque ele veio aqui demover João Antônio das ideias dele e conseguiu, né? João Antônio foi embora para os Inhamuns. Mas depois o cunhado dele, João Ferreira, retomou a ideia dele. Então o João Ferreira foi o responsável pelo derramamento de sangue, pelos sacrifícios, né? E a partir do momento que o rei João Ferreira
assassinou a própria esposa, a Isabel, que eu falei antes. Sim. Aí o irmão Pedro Antônio, ele ficou desgostoso. Ele não gostou da ideia do rei ter sacrificado a irmã dele, né? Aí o foi que ele fez? Ele disse que teve um sonho com Dom Sebastião dizendo que para acabar de vez com o encantamento, faltava o sangue do rei João Ferreira. Então João Ferreira foi sacrificado. Aí ele, para cumprir a moral que ele tinha... Só que nisso, um vaqueiro aqui lá da fazenda do Coronel Manuel Pereira da Silva, ele, por nome José Gomes, ele fugiu e foi contar ao coronel. Ele quando fugiu era um menino, né? Não, ou era um vaqueiro? Esse vaqueiro aí, ele é citado no livro Sertanejos e Cangaceiros. Ele é citado, ele fala muito no livro. Fala, então foi esse vaqueiro que foi contar para o coronel Manuel Pereira. Então o Manuel Pereira mandou um recado para o irmão dele, Simplício Pereira. Eles formaram uma bandeira e vieram destruir o arraial. Falam que quando o coronel Manuel Pereira chegou aqui, as mulheres derrubaram ele do cavalo, a pauladas, né? E na guerra, o coronel Manuel Pereira perdeu 2 irmãos, Alexandre e Cipriano. Inclusive um foi morto pelo próprio vaqueiro dele, né? Matou ele assim por trás, na traição. A traição, né? Bom, aí depois isso foi no dia 18 de maio de 1838. Então depois que foi destruído o arraial sebastianista, né? 2 meses depois apareceu aqui o padre, né? Ele recolheu os ossos, as ossadas, deu sepultura, sepultou, celebrou a missa, né? Mas assim, o pessoal ficou com medo ainda que esse fanatismo voltasse. Então foi daí que o padre Biapina teve a ideia de amaldiçoar isso aqui. Para quê? Para que as pessoas não voltassem a retomar com o que aconteceu, né? Mas o padre Biapina veio aqui? O padre Biapina veio, né? Pisou aqui nesse chão aqui? Ele pisou, né? Porque... O Valdir Antônio Áticos de Souza, sim, também andou aqui, né? Antônio Ático veio aqui também. De Souza mesmo, eu tô enganado? Não, de Souza. Antônio Ático ele também veio, inclusive ele escreveu aquele trabalho, que o trabalho dele também ele é citado, né? Quem escreve sobre Pedra do Reino, né, se atém ao trabalho de Antônio Ático. Só que nós tivemos também outros, assim, Tristão Araripe. Tivemos Tristão de Araripe Júnior, né? Nós tivemos também um que não é citado, que também escreveu sobre a Pedra do Reino, foi Pedro Begé, né? Lá de Icó, ele viveu lá em Icó. Se eu não me engano, foi ele o primeiro que... Assim, eu não tenho bem certeza não, porque assim, as pessoas se atêm mais a Antônio Ático. Mas antes de Antônio Ático, o trabalho de Antônio Ático foi editado, se eu não me engano, em 1878, mas o trabalho de Pedro, em 1869, por aí, ele já tinha... O pioneiro, né? Escrito alguma coisa, né? E por aí, a própria literatura se encarregou de explorar toda essa história. Nós temos 5 membros da Academia Brasileira que escreveram sobre a Pedra do Reino. Sem esquecer de Euclides da Cunha, que nos sertões ele também se atém sobre o fato. José Lins do Rego, que escreveu Cangaceiros e Pedra Bonita, até chegar em Ariano Suassuna, né? Que foi o maior clássico, né? Assim, se parar para ver, foi o maior, né? Pronto, aí ele escreveu o romance e a partir daí, né, as pessoas começaram despertou mais a curiosidade das pessoas. Por que você acha que Ariano Suassuna teve esse poder de transformação e de mostrar mais do que os outros? Por quê? Eu acho que pela forma como ele narrou, né, como a forma que ele trabalhou assim, um tema tão delicado, tão cruel, né, assim, tão envolto em sangue,
né? Eu acho que Ariano, ele... Ô Valdir, aquele... esse livro que você tive o prazer de você prefaciar, Sertanejos e Cangaceiros, do Belato Barreira, que é o senhor João Albino Pequeno, será que o Ariano leu esse livro também, se inspirou através dele? Não, assim, eu também não tenho certeza, né? Mas de repente, como... Nós sabemos que eles tinham as referências tudo do Tristão, tá né? bem interligado, né? De repente, e Ariano também, assim, ele teve muito acesso a essas obras, né? Que de certo modo elas estavam até estavam esgotadas. Com certeza ele leu o Tristão, É. com certeza Antônio Ato. Tristão, eu digo com toda certeza, até porque ele me deu uma cópia. Ele me deu uma cópia, né? Do trabalho de Tristão. E esse trabalho de Tristão já foi alguém que passou essa cópia para ele, que conseguiu numa biblioteca lá em Nova York. Eita. O trabalho de Tristão. No caso, você era amigo pessoal de Ariano. Isso, né? E mantém uma amizade com o pessoal da casa dele, com o filho dele, Dante Suassuna, que participa, né, ativamente desse movimento da Pedra do Reino aqui em Belmonte, desse movimento cultural. Então, interessante. Muito obrigado, amigo. Não vai dar nem para gente passar. Não, vou puxar que é longe. Tem que falar uma corada de 2 horas. Olha o tatuagem. Agora aqui o cara tem que vir uma vez pro carro passar um dia sem filé. Olha. Tá filmando? Tô, mas eu não... Aqui é para arquivo. É arquivo. Tranquilo, fique tranquilo. Pode falar o que vocês quiserem. Estamos aqui entrando na gruta Na Pedra do Reino. Nosso amigo Valdir Nogueira aqui, nos guiando. Valdir, quer dizer que foram nessas pedras que jorravam o sangue dos pobres fanáticos que faziam seus sacrifícios? Ave Maria, meu Deus. Quer dizer que aqui morreram muitos. Eu vou mostrar 2 coisas aqui a vocês. Certo. Essa pedra aqui é chamada Pedra dos Sacrifícios. Era aqui que as pessoas eram imoladas, né, com o sangue, lavarem as bases para concorrer com o desencantamento do rei Dom Sebastião. E outro fato também que acontecia aqui também existiam os casamentos, né? Aqui do Arraial. Então o rei, ele, depois do casamento, ele é quem passava a noite de núpcia com a noiva. Depois ele entregava no outro dia a noiva ao esposo. Ao noivo. Né? E isso era regado aí com a bebida que ele ministrava aí para as pessoas, os fanáticos, que era uma mistura de jurema com manacá, que era uma bebida muito utilizada nas cerimônias de pagelança, né? Dos índios. Então as pessoas, quando tomavam essa bebida, ficavam assim meio grogues, assim meio bêbadas. E começava também a ter alucinações, assim, visões. Aí é que vinha o rei mesmo, né? Ficar todo mundo doido pulando aqui. No espelho da pedra, eles começavam a visualizar que o rei estava realmente encantado aqui. Né? Aí no caso, Valdir, ele sacrificava as pessoas aqui na pedra e jogava o sangue lá naquela outra. Era, jogava. Agora outra coisa. Aqui aqui? O sangue era jogado. Não, aqui elas eram sacrificadas. O sangue era jogado nas pedras grandes. Essas maiores. Nas torres do castelo da catedral. Então assim, outra cena também de atrocidade, né, que acontecia aqui, era os pais pegarem os crânios dos filhos e tacar na pedra. Tacar na pedra, né? Porque dizia que iam voltar anjos. Mataram também assim, um grande número de cachorros, animais de sela. Diziam que os cachorros, quando o rei desencantasse, seriam os dragões do rei, os guardiões aqui da pedra.
Valdir, aqui também foi lugar de morada de índios, né? Sim, isso aqui no passado, isso aqui era habitado por índios, né? Toda essa região aqui da Serra do Catulé, né? Aqui era índios da nação Cariri. Olha, o que torna muito bonito aqui esse lugar, a colocação dessas pedras aqui de forma geologicamente desde o início da criação da Terra. A gente não tem condições de fazer, né, de colocar essas pedras da forma como elas estão, umas em cima da outra. Eu vou mostrar só um detalhe aqui para vocês, uma coisa para ver. Fica à vontade aí. Elas são de uma forma que parece que pegaram elas e colocaram uma em cima da outra. Tá aí, meu filho. Eu já sou acostumado desde pequeno. O que é que tem nessa pedra aí, vô? Essa pedra aí. Essa pedra aqui era chamada tronopúlpito, que era aqui que faziam as pregações. As pessoas ficavam ali na frente. Fica ali na frente. Não, eu tô ok. Então, Aqui, ó. deixa eu pegar. Que é a pedra do sino. Ah, cara. Realmente. Nossa, momento, que aí- interessante. Bate aí. Eles tinham esse ritual de tocar isso para quê? Tinha para poder chamar os fiéis para as pregações. Correto. Então tinha uma cultura muito voltada do catolicismo. Uma mistura, né? De misticismo, de índio, com... Esse chá da jurema preta com manacá. Isso era coisa de índio, não é, Valdir? No caso aqui, eles adicionaram as culturas, né? Adicionaram o ritual da jurema preta, que é o suco, junto com as coisas católicas que veio de Portugal, as rezas, as crenças, né? Os mitos. E aqui mesmo fizeram seus sacrifícios, que já é uma coisa já... Cuidado aí, meu primo. Uma coisa bem diabólica, né? A pessoa fazer sacrifício humano, né? Remete ao tempo dos pagãos, né? Uma coisa bem pagã e ao mesmo tempo, sei lá, um ritual cabalista, sei lá. É muita coisa. É muita coisa junta mesmo, muita. Agora, eu vou acabar com isso. A tela fica com um diferente. Valdir, é só essa pedra que tem esse barulho ou todas elas têm? Olha. Interessante, todas as pedras aqui onde nós estamos, elas são parecidas, mas só essa tem um som de um sino, né, Valdir? Interessante. É daqui que dá pra ver a pedra de... Assim, aí, a torre do castelo. A Torre do Castelo. Essa é a maior ou é a menor? Essa é a maior. Por aqui. Esse corte nessa pedra foi feito propositalmente ou já era assim? Tudo daqui é da natureza. Tudo aqui é da natureza. Valdir, nós, Como é bonito o conjunto. Valdir, nós já estamos aqui no final. Muito peculiar, muito único, né, Valdir? Eu acho que em lugar no mundo vai ser algo igual, pode ser parecido, né?
Mas igual, óbvio, que nada é igual, não. Eu digo assim, muito. Aquele cacto saindo de Igual eu digo no sentido de se fazer a mesma coisa, né? Porque nós sabemos.